Olá, eu sou Bruno de Oliveira Monteiro, engenheiro de telecomunicações formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Tenho como hobby estudar bastante sobre finanças pessoais. Gosto muito do assunto e eu farei para vocês hoje uma apresentação sobre uma palestra sobre finanças pessoais. Vamos lá. Para iniciar nossa apresentação, vamos identificar as principais frases populares, ou seja, o que eu chamo da famosa presentificação. Quem nunca ouviu falar nessa frase? O futuro a Deus pertence. Viver bem o momento presente é a melhor maneira de assegurar um futuro risonho e feliz. Mais vale um gosto que um tostão no bolso. Todas essas frases são frases que costumamos ouvi-la no nosso cotidiano. Muitas vezes pessoas nos falam essas frases ao longo do dia e ficamos nos pensando se realmente vale a pena acompanhar esse tipo de ditado popular. Prefiro dizer a seguinte frase: o futuro é você que faz, mas a Deus pertence. O conceito de finanças pessoais. O que é? Costumo dividir em 3 etapas: economizar, poupar e investir. Qual é o conceito dessas 3 palavrinhas? O que significam uma e a outra? Qual é a diferença entre elas? Vamos iniciar. A primeira delas, economizar. Economizar é o primeiro passo do planejamento financeiro. Ou seja, é o ato de você chegar numa loja e pechinchar, verificar os melhores preços, pedir desconto, avaliar, pesquisar e verificar realmente o valor que você está pagando pelo serviço e pelo produto. Isso é muito importante, porque muitas das vezes podemos economizar uma boa parte de nossos recursos financeiros com apenas uma pechincha, uma pesquisa de preço. Tá? Essa é a primeira parte do nosso planejamento orçamentário. A segunda parte vem o ato de poupar. Não significa que se você conseguiu economizar R$ 50 numa determinada compra, R$ 10 numa determinada compra, você tem que gastar com outra. O dinheiro que você economizou, na segunda etapa do planejamento financeiro, o dever é poupar, ou seja, é a parcela da renda que não foi gasta e, por consequência, é guardada para ser usada num momento futuro. Pode ser usado em vários momentos que eu vou mostrar para vocês. Tá? O terceiro passo é o ato de investir. Até o momento, você economizou, conseguiu um bom desconto, conseguiu deixar de gastar uma determinada parcela e poupou, guardou isso e num terceiro momento você está investindo, ou seja, qual é a sua capacidade de conseguir retornos melhores sobre o dinheiro que conseguiu poupar. Então, nesse momento, vai a sua habilidade de identificar no mercado situações em que você possa conseguir rentabilizar melhor aquele dinheiro poupado. Alguns economistas diferenciam o ato de poupar e de investir da seguinte maneira: imagine que você receba um determinado salário, onde você receba no final do mês R$ 1.000. E você gasta todo, vai numa festa, vai num determinado evento, vai num restaurante, faz as suas compras e no final do mês sobrou R$ 100. Esses R$ 100 você pode deixar de gastá-lo e isso é o ato de poupar. Você poupou de gastar aqueles R$ 100. No final do outro mês, você teve 2 festas a mais e não sobrou R$ 100, sobrou apenas R$ 30. E aí você poupou apenas R$ 30. O ato de investir, normalmente, ele ocorre antes de poupar. Ou seja, você inicia o mês com R$ 1.000, você já tem o seu planejamento financeiro, você já sabe o que você vai gastar,
você já tem uma margem de segurança para eventuais situações que você possa ocorrer naquele mês, porque você já se planejou, e aí você, antes de iniciar o mês, você já pega os seus R$ 1.000 e já retira dele a porcentagem com a qual você quer investir. Então, se você quer investir R$ 100, você pode, no início do mês, quando você receber R$ 1.000, você já retira R$ 100 daquele valor. E você finaliza o mês todo com os R$ 900. Se lá no final sobrou alguma coisa, você poupa e planeja para o próximo mês. Ou guarde, porque no próximo mês pode ser que você não consiga poupar os R$ 100 e aquele montantezinho que sobrou vai lhe ajudar. Essa é uma outra diferença que alguns investidores e economistas julgam a diferença entre poupar e investir. Vamos lá. Quais são os objetivos de se poupar ou investir, seja ele qual for? Você pode estar buscando por uma boa remuneração, ou seja, um aumento do seu salário. Você quer chegar no final do mês e ter uma renda a mais, além daquela do seu salário. Você busca por rentabilidade. Essa é uma das palavras. Há outro motivo é porque você busca ter uma reserva para despesas imprevistas. Ou seja, você quer ter uma segurança. Ao final daquele mês, você não sabe o que pode acontecer. Alguém ficou doente na família, houve algum imprevisto, alguma festa a mais que você precisou ir, algum outro gasto que você não estava planejando, e aí você pode ser utilizado por segurança. Outros utilizam como crescimento do capital empregado, você usa por valorização, você busca guardar aquele recurso para que ele possa ser empregado em algo que está em crescente valorização. Rápida disponibilidade do dinheiro aplicado, isso se chama liquidez. Ou seja, eu tenho hoje um dinheiro investido em alguma coisa, mas que se eu precisar pegar esse dinheiro amanhã, é rápido de eu pegar. Imagine o seguinte, você ter o seu dinheiro na poupança e você no dia seguinte precise de retirar um determinado montante dele. O que acontece? Basta você ir no banco e sacar o dinheiro. Tem rápida liquidez. Mas imagine que você busque investir em algo, por exemplo, num imóvel, tá? Num lote, num carro. E aí você da noite para o dia está precisando daquele dinheiro. Aquele dinheiro, para você pegar ele novamente, você vai precisar vender o seu lote, vender a sua casa. E muitas vezes não é fácil, não é rápido a venda do imóvel, a venda daquele veículo, a venda daquele lote. E aí se caracteriza por um bem de baixa liquidez. Defesa contra eventual desvalorização do dinheiro. Ou seja, imagine no período em que você tem o real e o dólar e o euro, e muitas vezes uma dessas moedas se encontra num período de desvalorização. E aí é necessário, muitas vezes, você investir em uma moeda que esteja mais forte no mercado. Isso lhe dará uma certa segurança, você busca uma certa proteção. Essas são várias as características os objetivos que você pode buscar poupar ou investir, ou até mesmo no seu futuro, né? Vamos lá, o que o investidor busca? Então são 3 palavras aí. Retorno, ou seja, o quanto eu vou ganhar se eu deixar o meu dinheiro aqui aplicado durante 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e assim vai, tá? O prazo, quanto tempo eu preciso deixar para que eu obtenha esse retorno, e a proteção, qual é o grau de risco. Então, o retorno está diretamente ligado ao quanto que eu vou ganhar, ou seja, a minha rentabilidade. O prazo, em quanto tempo o meu dinheiro vai ficar parado aqui, a liquidez. Proteção, qual é o grau de risco, ou seja, se eu estou investindo em algo que demora, tem um grau de risco alto e eu posso perder esse dinheiro em vez de ganhar, ou se realmente não, que é um grau de risco baixo, tá? A rentabilidade então está diretamente relacionada ao risco,
Ou seja, o investidor irá definir o nível de risco que está disposto a correr, em função de obter maior ou menor lucratividade. Normalmente se associa quando você tem alta rentabilidade, o grau de risco seu também é elevado. E quando você tem baixa rentabilidade, normalmente o grau de risco seu é baixo. Porém, isso não é uma regra na economia. Tá? Tendência de uma nova geração. Bem, isso é um assunto que é interessante porque vai querer dizer qual é a tendência das pessoas hoje em dia no mercado. Tá? Qual é a tendência do jovem? Completamente diferente da tendência das pessoas que nasceram na década de 60, 70. Hoje, os jovens que nascem por volta das décadas de 80, 90 é uma geração completamente diferente. Vamos entender um pouquinho mais. Olha só. Ter carro e casa é coisa do passado. A prioridade agora entre jovens no mundo desenvolvido é a diversão. Ou seja, jovens não estão pensando mais em ter o seu próprio carro ou ter a sua própria casa. Tá? Isso virou coisa do passado. Tanto é que alguns países na Europa você tem jovens que vivem até os 30, 40 anos com seus pais. Estão mais focados em se divertir. É fácil ver isso. Pega o seu Facebook e tenta postar você lavando aquele seu carro 1000 que você acabou de comprar, onde você juntou moedinhas e moedinhas e você foi lá e comprou aquele seu primeiro carro. Aí você posta uma foto sua lavando esse carro na frente, ali lustrando ele, passando um pretinho no pneu, tudo. E aí você pega o seu colega que pegou todo aquele dinheiro do carro, que ele comprou aquele carro, né? Ele pegou todo aquele dinheiro, mesmo dinheiro, e gastou todo com uma viagem, onde ele fez um cruzeiro com a namorada. E aí ele tirou uma foto num cruzeiro com a namorada, na frente daquele navio lindo, maravilhoso, aquela foto de fundo, aquela paisagem de fundo maravilhosa, e posta isso no Facebook. Avalie quantas curtidas vão ter. Ou seja, com certeza, aquele cara que tirou aquela foto naquele navio vai ter mais curtidas do que você que estava ali lavando aquele seu carro. Isso, o que é o certo? O que é o errado? Não sei, é uma tendência. Tá? Jovens fazem 190 milhões de viagens internacionais e, segundo a ONU, isso vai subir para 300 milhões em 2020. Já enfatiza a frase anterior. De 1999 a 2009, a venda de ingressos para shows de música nos Estados Unidos subiu de 1,5 bilhões para 4,6 bilhões. Todas essas frases foram tiradas da revista Super Interessante de dezembro de 2012, através de uma pesquisa que foi realizada por eles. Isso mostra um pouco que jovens estão pensando mais na diversão, no prazer, no momento, em viver um bom momento, do que ter um patrimônio. E muitas vezes isso está ligado a um outro pensamento. Estão pensando mais em gastos com IPVA, seguro, estacionamento, depreciação, IPTU, estão sendo avaliados pelos jovens. Essa é uma outra questão que eles estão levando em consideração. Vamos agora fazer uma breve avaliação sobre o que é ter um carro zero. Quanto custa ter o seu carro zero? Em 99 eu comprei o meu primeiro carro zero, um Astra 2.0 Advantage. Esse Astra custou para mim, naquela época, exatamente R$42 mil. Durante o tempo que eu fiquei com ele, eu paguei de 2009 a 2012, que foi o período que eu fiquei com ele, de IPVA, DPVAT, seguro obrigatório, mais ou menos R$6 mil. Isso só para rodar com o carro, só para ter o direito de ter o carro na minha garagem. Não estamos falando de gasolina, não estou falando nada disso. Não estão colocando nada disso. Imagina que eu quero ficar com esse carro na minha garagem. Paguei de seguro meu, não o seguro obrigatório, mas o seguro do carro para contra acidentes, contra roubo, de 2009 a 2012,
em torno de R$ 5.500. Paguei de manutenção de 2009 a 2012 aproximadamente R$ 3.000. Existia a manutenção preventiva que tinha que fazer e existia também algumas trocas de pneu. Total, em 4 anos, eu gastei R$ 56.500 com esse veículo. O valor do veículo após 4 anos, ou seja, 4 anos depois, eu fui na loja para vender e vendi ele por R$ 26.000. Foi o valor que eu vendi o carro. Não me deram nada mais, nada menos do que isso. Foi impossível conseguir um pouco mais do que isso. Pechinchei durante meses e meses para tentar aumentar esse preço e nada. Esse foi o valor que me deram depois de 4 anos. Ou seja, em 4 anos eu perdi de depreciação e outros R$ 30.500. Não estou levando em consideração que esse dinheiro, 56.000, poderia estar numa poupança me rendendo 6% ao ano, tá? A mais ou menos em torno de R$ 300 por mês. Não estou levando em consideração isso, porque se eu levar em consideração isso, melhora ainda mais a situação. Olha só, o total por mês gasto, se eu pegar 30.500 e dividir pelos 4 anos, eu gastei por mês para ter um carro simplesmente R$ 635 por mês. Mais limpeza, mais estacionamento, que não estou considerando nada disso. Se eu levar em consideração que por mês eu gasto mais ou menos R$ 40 para fazer uma limpeza e de estacionamento mais uns R$ 60, nós estamos colocando aí R$ 735. Se eu levar também em consideração que esses 56.000 poderiam estar sendo aplicados na poupança, eu teria mais uma renda de R$ 300. Ou seja, eu tenho um gasto total, em média, de R$ 1.000 para ter um veículo. Vale a pena ter um veículo? Essa é a questão. E isso é o que muitos dos jovens estão fazendo, essa avaliação. Muitos deles hoje buscam ter a diversão em primeiro lugar e buscam utilizar o meio de transporte público, ônibus, táxi, que aí muitas vezes pode ser uma das grandes vantagens. Ou seja, durante um mês você gasta R$ 1.000 de táxi? Depende de cada um, depende de cada situação, depende da sua situação naquele momento, depende da cidade que você está morando. Isso tudo vale a pena ser avaliado antes de comprar o seu primeiro carro zero, tá? Leve tudo isso em consideração. Vamos fazer agora uma outra avaliação também. Antes disso, eu queria mostrar para vocês um livro que eu gosto muito, chamado Pai Rico, Pai Pobre. É um termo definido por Robert Kiyosaki, autor desse livro. Nesse livro, ele define um termo chamado corrida dos ratos, ou seja, é a ação das pessoas que acordam bem cedo, pegam trânsito, trabalham o dia todo, fazem horas extras e o pior de tudo, vivem insatisfeitas, pois não têm qualidade de vida. Não têm um salário bom e não têm um tempo para fazer o que gostam, pois acabam virando escravas do trabalho. Ou seja, se eu quero ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Se eu quero ganhar mais um pouquinho, eu tenho que trabalhar mais um pouquinho. E assim vai. Você entra no que a gente chama de corrida dos ratos. Esse foi um termo definido por Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Gosto muito e indico para todos fazerem a leitura inicial quando se refere à economia, a finanças pessoais. Faremos agora, por exemplo, olha lá, o que seria um investimento? É o ato de você trabalhar, você recebe o seu salário, poupa, investe. Ou seja, o que é poupar? É você, com frequência, investir um pouquinho daquele salário. É você guardar um pouquinho. Mas lá na frente, aquela árvorezinha que você plantou vai estar te rendendo muito mais do que você imagina. E ela, você vai poder começar a colher dela.
quanto mais cedo você iniciar esse processo de investir, melhor é. Vamos fazer algumas análises. Por exemplo, temos duas pessoas de idades diferentes. Imagine aí Pedro, com 23 anos, e Walter, com 40 anos. Hoje, Pedro, com aos 23 anos, fez uma avaliação e quer começar a iniciar os seus investimentos. E Walter, hoje também, aos 40 anos, quer iniciar esse processo. Os dois querem chegar aos 53 anos e fazer uma avaliação. Então vamos ajudar eles a fazer essa autoavaliação aí. Imagine então, Pedro, 23 anos, hoje, né? Começa investindo durante 5 anos R$ 200, depositando lá na poupança, juros de 0,6%. Ou seja, durante 5 anos, ele depositou R$ 12.000 do salário dele, R$ 200 por mês. Durante 5 anos, ele depositou R$ 300. Então, durante 5 anos, ele depositou R$ 200. Durante mais 5 anos, ele mudou, já tinha aumentado um pouquinho o seu salário, e mudou para R$ 300. Só que ele já tinha um pouquinho mais e conseguiu uma renda um pouquinho melhor. Conseguiu investir numa aplicação onde ele rendia 0,8% ao mês. Ou seja, quanto que ele tirou do seu salário durante esses 5 anos seguintes? R$ 18.000. Logo em seguida, R$ 400 durante 5 anos, a 0,8%. Depositou então R$ 24.000. Logo em seguida, 5 anos depositando R$ 500. Conseguiu um investimento um pouquinho melhor, uma rentabilidade melhor e conseguiu juros de 1%. Depositou do seu salário R$ 30.000 ao longo de 5 anos. Logo em seguida, durante 5 anos, depositando R$ 600. Ou seja, vocês estão percebendo que de 5 em 5 anos, ele está aumentando de 100 em 100 reais. Tá? E, consequentemente, também, como ele já tem um montante um pouquinho maior, ele está conseguindo investimentos melhores. Está conseguindo juros de 1% em vez de 0,6%. Isso tudo, juros, é algo fictício que eu estou colocando nesse momento. Quero que vocês avaliem uma situação que está no mercado hoje. Ou seja, nós estamos em 2014 e nós temos uma perspectiva nesse momento de juros de 0,6%, 0,8% e 1%. É uma média normal. Porém, pode ser que daqui a alguns anos nós consigamos juros melhores ou até mesmo piores do que esse. Durante mais 5 anos, ele depositou R$ 700, só que já estava conseguindo juros de 1,2%. Ou seja, então, ao longo desses 30 anos, Pedro tirou do seu salário em torno de R$ 162.000. Ou seja, Pedro tem 23 anos quando ele começou e 30 anos depois ele terá 53 anos de idade. Pedro tirou do seu salário apenas R$ 162.000. Aos 53 anos de idade, Pedro, em função dos juros compostos, ou seja, dos juros sobre os juros, dos juros que renderam sobre todo esse investimento que ele fez, Pedro tem exatamente R$ 1.000.000. Vejam que Pedro retirou do seu salário R$ 162.000 e tem hoje R$ 1.000.000. Mas a mesma coisa vamos fazer com Walter, que começou um pouco mais tarde, começou aos 40 anos de idade. E Walter queria também chegar aos 53 anos de idade com 1 milhão. Mas o cenário de Walter é diferente. Walter não tem muito tempo. Walter tem até apenas 13 anos até chegar a alcançar os 53 anos de idade. E aí ele vai ter que começar durante 5 anos
depositando R$ 2.500 mensais. Durante os próximos 5 anos, depositar R$ 3.000 mensais. Depois, durante 3 anos, para completar os 13 anos, R$ 3.500 mensais. Ao todo, Walter, durante esses 13 anos, depositou muito mais do que o que depositou Pedro, que era R$ 162 mil. Walter, para conseguir os mesmos 1 milhão aos 53 anos de idade, precisou depositar R$ 456 mil. E aos 53 anos de idade, ele terá a mesma quantidade de Pedro. Vejam nesse momento que o quanto o tempo é importante para que ele consiga a mesma quantidade lá na frente. Ou seja, o que é importante nas finanças pessoais, no seu futuro, quando você pensa no seu futuro, é o quanto antes você começar. Inicie esse processo e verá um rendimento bem interessante. Para vocês perceberem um pouco mais, imagine que Pedro teve um filho e nasceu hoje o seu filhinho, Pedrinho, recém-nascido. Pedrinho nasceu e Pedro já logo iniciou o seu processo de poupar para ele. Pedrinho começou durante 5 anos, R$ 150. Pedro, então, depositou para Pedrinho R$ 9.000 durante 5 anos. Durante mais 5 anos, todo mês, Pedrinho recebia R$ 250 na sua poupança. Durante mais 5 anos, Pedrinho recebia R$ 300. E durante 3 anos, ou seja, Pedro, o pai do Pedrinho, depositou para ele, durante 18 anos de sua vida, nos primeiros 5 anos, R$ 150, nos outros 5 anos seguintes, R$ 250 por mês, nos anos seguintes, nos 5 anos seguintes, R$ 300 por mês, e nos 3 anos seguintes, R$ 300 por mês. Ou seja, durante 18 anos da sua vida, Pedro, na verdade, depositou para Pedrinho um valor de R$ 54.600. Esse foi o montante que Pedro gastou com Pedrinho para depositar na sua poupança. Pedrinho, então, aos 18 anos de idade, tinha apenas 123 mil. Ou seja, Pedro depositou para ele, tirou do dinheiro 54.600, mas Pedrinho já tinha na sua conta, aos 18 anos de idade, 123 mil reais. Não é muito, né? Mas vamos fazer uma outra análise. Pedrinho, então, aos 18 anos, recebeu 123 mil reais como presente do seu pai. Seu pai chegou para ele e falou: Pedrinho, depositei isso ao longo dos seus 18 anos de vida. E agora, quero que você faça uma poupança para você. Quero que você dê continuidade nessa plantinha que eu plantei para você. Pedrinho, muito esperto e muito bem orientado por Pedro, porque já tinha essa frequência, e falou o seguinte: pai, não vou mexer nesse dinheiro até os meus 53 anos de idade. Quero fazer a mesma analogia com o que fiz com Pedro e Walter. Então Pedrinho pegou esses 123 mil reais e não juntou durante 35 anos, ou seja, 35 anos, mais 18 anos, os 53 anos de idade. Colocou os 123 mil reais numa aplicação a juros de 1%. Durante os 35 anos, Pedrinho não olhou para esse dinheiro. Simplesmente falou: essa é a minha aposentadoria. Não quero olhar para isso, não vou mexer em nenhum momento nesse dinheiro. O que acontece com esse dinheiro quando Pedrinho tiver exatamente 53 anos de idade? Quanto que Pedrinho terá? Ao longo, lembrando que o pai de Pedrinho depositou para ele somente 54.600. E o que Pedrinho vai ter? 8 milhões de reais. Tá? Basta fazer as contas. Isso é o famoso juros compostos. Então, recapitulando,
Walter, que tinha 40 anos de idade, depositou R$ 456.000 ao longo dos seus 13 anos, até chegar aos 53 anos. Pedro, durante 30 anos, porque Pedro tinha 23 anos, mais 30, alcançou os seus 53 anos de idade, depositou apenas R$ 162.000. E Pedrinho, durante os 53 anos de idade, depositou apenas 54.600. Pedrinho, então, aos 53 anos, vai ter os seus 8 milhões. Pedro depositou 162.000 e vai ter aos 53 anos 1 milhão. E Walter, que depositou 456.000, vai ter 1 milhão também. Vejam o quanto é importante, o quão antes você iniciar o processo de poupar, investir, pensando no seu futuro, o quanto é importante para você alcançar um futuro brilhante na sua parte de finanças. Então vamos lá. Primeiros passos. O que devo fazer? Como devo começar? Vamos planejar. Vamos identificar os seus gastos. Identifique quais são os gastos da família. Aonde que está indo o ralo? Aonde que está saindo o dinheiro de todo o seu salário? Logo em seguida, planeje, economize. Vamos planejar os nossos gastos. Vamos buscar por coisas mais baratas, mais economia. Vamos deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Esse é o momento de planejar. Agora que você sabe onde estão os seus gastos, planeje e economize. Terceiro ponto, poupe, invista. Guarde um pouco desse recurso que você conseguiu após ter economizado e invista. Plante essa sementinha, né? E no final, curta a vida. Porque do que vale você ter juntado tanto e não curtido, tá? Mas lembrando, é importante, ao longo de toda essa etapa, você ter aquela velha cenourinha que você gosta, que você coloca ali na frente do cavalo para ele correr, correr, correr. Então, coloque essa cenourinha também para você. Identifique algumas coisas que ao final do ano você gostaria, se você atingir aquela meta que você planejou, que você investiu, planeje para que você chegue no final do ano e fale assim: no final do ano eu quero estar nesse ponto. Se eu ultrapassar, me darei um presente. Que presente é esse? Me darei uma viagem? Comprarei um carro novo? Planeje, coloque isso no seu planejamento, porque isso faz parte. Até você alcançar os seus 53 anos de idade, olha quantas coisas você vai querer fazer. Então não deixe de colocar essa cenourinha para que você não perca esse entusiasmo. E faça sempre, continue fazendo sempre esse exercício de poupar e investir. Mas lembre-se, coloque motivadores. Insira motivadores ao longo dos anos, ao longo de 6 em 6 meses. Insira um motivador. Caso eu consiga alcançar essa meta que planejei, no final desse semestre me darei um presente, farei uma viagem, comprarei algo que eu queira. Mas lembrando, não adianta juntar e chegar lá na frente de se dar um presente muito caro, tá? Lembre que essa arvorinha que você está regando, uma hora é ela que vai passar a te dar esses presentes. Então você está criando, você está cultivando essa árvore, tá? Então aproveite, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês um pouco sobre finanças pessoais, tá? Obrigado.